Bem-vindos ao podcast do Metal Portugal, desenvolvido no âmbito de uma candidatura ao SIAC Qualificação, Compete 2030-2024-5, denominado do Projeto Construindo o Futuro. Um dos eixos deste projeto é práticas ambientais, sociais e governação, que contempla um conjunto de práticas que permite às empresas criar valor sustentável, reforçar a confiança de investidores e parceiros e assegurar a competitividade a longo prazo. No episódio de hoje, temos connosco o Emílio Silvério, responsável pelo Sistema Integrado da Qualidade de Ambiente da Indústria Erdmar, a quem desde já agradecemos a sua disponibilidade por estar aqui connosco para nos falar de boas práticas de ESG da empresa. Olá, Emílio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Emílio, começávamos aqui por tentar nos explicar ou falar um pouco do que é a Erdmar. Ok. É assim, a Erdmar é uma empresa familiar, produtora de cutelarias de mesa e gerida neste momento já pela quarta geração e celebra este ano 115 anos. Parabéns, muito bem. Foi uma empresa que começou, portanto, em 1911, num moinho alugado nas margens do Rio Ave e cedo se lançou na internacionalização. Primeiro, na década de 60, a exportar para as antigas colónias e depois, em 1982, participou na primeira das feiras internacionais. Esta vontade de conhecer o mundo trouxe também um know-how valiosíssimo e fomos aplicando aos nossos produtos. Fomos também pioneiros na aplicação de revestimentos nos nossos talheres e desenvolvemos também modelos com a utilização, por exemplo, de cortiça ou dos cristais Swarovski. Toda esta dinâmica de design, rompendo com o convencional, tem resultado na atribuição de vários prémios internacionais em diferentes modelos da nossa marca. Destaco ainda que fomos a primeira cutelaria de mesa portuguesa a ser certificada pela ISO 9001 e 14001, pelo que a cultura de qualidade e sustentabilidade estão profundamente enraizadas na nossa organização. Para além destes estándares, temos também outros que não são obrigatórios na nossa indústria, mas que nós priorizamos e gostamos de trabalhar com eles, principalmente relacionados com auditorias sociais ou responsabilidade social. Ótimo. Estas certificações da ISO 9001 e 14001 é uma grande vantagem, uma mais-valia realmente para este tema de ESG. Muito obrigada por este breve enquadramento e parabéns desde já pelo trabalho que vocês exercem, na Erdmar. Dentro da vossa empresa, considera que toda a equipa conhece os pilares de ESG? É assim, a nossa exposição aos mercados externos aproximou-nos de realidades que são completamente diferentes das nossas. E este contexto, já iniciado na terceira geração, foi também enraizando uma cultura de inovação, compliance, rigor, na forma como todo o negócio se alicerçava. O que é que eu quero com isto dizer? Mesmo sem saber o que era o ESG, foram sendo tomadas algumas decisões nesta direção, com esta consequência de negócio. Por isso, todo este conhecimento de responsabilidade, ética e sustentabilidade ficou obviamente colado à Erdmar. E mais recentemente com a quarta geração ao LEM, mais novos, as decisões estratégicas são sempre norteadas por estes princípios. Portanto, o ponto-chave é mesmo liderar por este exemplo. E confesso que não há um mês que não se comuniquem internamente a realização de fóruns, formações, grupos de trabalho, notícias da ESG, portanto, nós estamos sempre atentos a todas estas ações. E a administração estimula bastante a que estejamos presentes e que a empresa faça a sua parte em termos de ESG. Conclusão, então, ao longo destes anos todos, vocês já estavam a aplicar muitas práticas a nível de ESG, sem saber o que era ESG. Muito bem. Efetivamente. Pode-me dar exemplos de boas práticas de ESG que já estão implementadas nos três pilares principais, no ambiente, no social e na governação? Sim, nós temos já bastantes ações implementadas e, tal como eu já referi, em termos ambientais, a certificação pela 9001 e 14001 foram chave neste processo. Utilizamos energia elétrica proveniente de fontes 100% renováveis, totalmente. Fazemos a produção de cutelaria a frio. eh, Quero com isto dizer que, através de processos de estampagem e conformação das peças, sem recurso à queima de gás, no processo produtivo. Temos também uma cobertura fotovoltaica que já representa 35% das nossas necessidades energéticas anuais.
e temos já um plano para aumentar esta capacidade em 2027. Fazemos também, por exemplo, o tratamento interno e posterior encaminhamento da totalidade das nossas águas para o ao abrigo de um sistema integrado de despoluição do Val do Ave. Reduzimos em cerca de 80% o consumo das nossas águas, em comparação com o ano de 2018, através de mais monitorização, mais ação, mais controlo, e alteração de alguns processos internos. Priorizámos, por exemplo, também a compra de matérias-primas com percentagens de material reciclado, superior até a 90%, por exemplo. Substituímos toda a nossa luminária antiga por luminária LED. Efetuámos também alguma modernização dos sistemas de produção do ar comprimido da nossa empresa. E substituímos recentemente uma caldeira a gás óleo bastante antiga e por uma solução mais inovadora e muito mais eficiente de base elétrica. Então, já tem aqui muitas práticas a nível do pilar do ambiente em que estão a ser muito bem-vindas, principalmente no cálculo da pegada de carbono. Vocês têm diminuído imenso o cálculo da pegada de carbono da empresa em si. Sim, é como falámos anteriormente, foram sendo tomadas algumas medidas que, tendo por base a nossa dimensão, os mercados que estávamos a trabalhar, a Houve primeira, necessidade. a primeira necessidade é mesmo produzir com menos, mais otimizado, menos desperdício, e tudo isto leva a tomar uma série de ações nesse sentido, e estes são alguns exemplos. Tá bem. E então, e a nível social, o que é que vocês têm feito? A nível social, neste momento nós temos, todos os nossos trabalhadores têm contrato sem termo. Temos uma política de benefícios flexíveis, 24 dias de férias anuais, e oferecemos também o dia de aniversário ao colaborador. E remuneramos, por exemplo, as faltas, caso tenham necessidade de alguma consulta médica, até 8 horas, o colaborador não tem Muito bom. aquela penalização. E estamos mesmo, mesmo, mesmo em fase final de implementação, sim, do novo sistema de gestão de avaliação dos colaboradores, que pronto, iremos fazer de maneira faseada, ter a avaliação completa deles e, com base nisso, premiar os trabalhadores que melhor cumpram com as nossas necessidades. Muito bem. A nível de governação, o que é que têm feito? E eu queria só ainda salientar mais um ponto, ou dois, que nós fomos, inclusive, pioneiros em 2021 no Conselho de Guimarães na instalação de um desfibrilador na nossa empresa e demos logo formação ao Isso é muito conjunto bom, muito de importante. colaboradores. ah, e esta é daquelas ações que, não sendo obrigatório, demonstra que aqui o governance da empresa também está alinhado de tentar fazer diferente e ir mais além de qualquer expectável. Pronto, e também já referi a situação das auditorias sociais, da SMETA e IGF-SLM, e entre outras. Entrando aqui já no tema do governance, então, temos esta cultura organizacional de inovação, de compliance e de rigor, consolidada ao longo de várias gerações. A integração dos princípios ESG nas decisões estratégicas da administração. O envolvimento em diversas iniciativas ESG, esta, por exemplo, enquadra-se na nossa ideia e motivação do governance e colaboração também estratégica com muitas entidades, a AIMAP, o CATIM, o Centro de Valorização de Resíduos em Guimarães da Universidade do Minho, o Laboratório da Paisagem, que nós somos subscritores do Pacto Climático, fomos um dos primeiros também. Por isso estamos sempre atentos a estas situações e tentamos incluir-nos nelas. Então têm uma participação ativa em várias iniciativas de melhoria Sim. contínua. Sim, senhora, muito bem. Destas iniciativas todas, destes exemplos de boas práticas que referiu, hum, quais é que considera que tiveram maior impacto dentro da empresa? Em termos de impacto, mas mais ligadas a serem mais quantificáveis, foram efetivamente a instalação da nossa mini geração em 2012 e a nossa OPAC em 2022.
A primeira destacou-se pela precocidade, da aposta nas energias renováveis e a segunda já pela robustez energética que veio conferir à nossa estrutura. Eu recordo que no início da guerra da Ucrânia os preços da eletricidade dispararam e é óbvio que também fomos atingidos, mas já tínhamos aqui, de certa forma, um arcabouço diferente em termos de resiliência energética que nos permitiu pensar noutros problemas que iam surgindo. E relativamente à parte social e de governança, E eu penso que aqui, em termos de proximidade entre a administração, o nosso grupo de trabalho mais ligado ao ambiente e à sustentabilidade, e fomentando uma série de relações mais pessoais com os trabalhadores, permitiu-nos aqui criar um grupo mais unido. E, por exemplo, conseguimos auscultar os trabalhadores em algumas ideias que eles dão e tentar implementá-las na melhoria. E exemplo disso, por exemplo, fizemos umas ligeiras obras no nosso refeitório que vieram dar outra capacidade de lazer ou outra tranquilidade ali na zona da pausa e do descanso, por exemplo. ótimo, ótimo. E como é que as empresas podem integrar práticas de ESG na estratégia de negócio de uma forma mais genuína e não apenas como um cumprimento regulatório? Como é que a Erdmar vê isto? Eu considero realmente que as empresas devem pensar, em primeiro lugar, em avançar do mais pequeno ao maior. Uh, Devem delinear uma estratégia e identificar os seus pontos fortes, fraquezas, ameaças e oportunidades. E depois, com base nesta radiografia, aí sim tomar ações no sentido de ir melhorando paulatinamente. Uh, as análises custo-benefício também são uma ferramenta extremamente útil porque por vezes elas demonstram que nem sempre o mais barato é o melhor e efetivamente por vezes devemos comprar o mais caro porque a curto, médio ou longo prazo iremos ter mais benefícios com isso. E acho que neste todo, acho que é onde as empresas deveriam apostar. Conhecer-se internamente, saber onde é que devem atacar e a partir daí, pouco a pouco, e com medidas concretas. Então, num futuro próximo, que práticas gostaria de ver adotadas na Erdmar? Sim, nós temos um projeto muito bonito na gaveta e eu gostaria muito de implementar esse projeto. Nós demos-lhe o nome de Sala 1911 e é um projeto ambicioso que pretende criar um espaço dedicado ao desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores. Nós o que queremos é promover tempo e condições para o pensamento crítico e para a aprendizagem contínua. A ideia passa por desenvolver diferentes valências ambientais, financeiras, saúde mental, bem como incentivar o desenvolvimento de competências extralaborais. No fundo, contribuir para que estes trabalhadores tenham outro conhecimento sobre outras áreas que não diretamente o trabalho Que eles fazem no dia a desenvolvido dia. no dia a dia. E posso lhe perguntar porquê Sala 1911 Pelo ano de fundação da da empresa. empresa? Muito bom. Muito obrigado, Emílio, por estar aqui conosco hoje, e por partilhar, todo este conhecimento sobre boas práticas de ESG na Erdmar, e foi aqui mais uma conversa com uma empresa do setor metalúrgico e metalomecânico.